Olá, eu sou o Alexandre Odo e bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje vamos reagir a uma entrevista aí do piloto Sérgio Pérez da Fórmula 1, correu recentemente pela Red Bull e vai correr em 2026 pela Cadillac. Ele deu uma entrevista para o podcast Osso Trava, lá do México, olha que legal. Aqui o podcast do Osso Trava, se você quiser ver, né, assistir o episódio completo, entre aqui no canal. Não, Osso Trava é um canal mexicano, procura lá a entrevista com o nosso piloto aqui, Sérgio Pérez, e você vai ter acesso à entrevista inteira. Então vamos lá, vamos aqui ver a entrevista dele, que foi compartilhada essa semana e deu muito o que falar, tá? Porque o site Auto Racing colocou lá algumas matérias com os trechos importantes do podcast. E o pessoal ficou curioso, então vamos reagir aqui a tudo que ele disse, ele disse muita coisa polêmica e muitos aspectos, né, que a gente não conhece lá dentro da equipe Red Bull, do tempo em que ele passou aí dividindo a equipe Red Bull com Max Verstappen. Então foi muito bacana ouvir da boca dele como é a relação lá dentro, né? Então vamos ouvir aqui. Cuando entras a Red Bull y tienes 2 temporadas extraordinarias, terminas subcampeón del mundo. Quando você entra na Red Bull e aí você tem 2 temporadas fabulosas e aí você é vice-campeão do mundo na Red Bull, estás en el mejor equipo del mundo, el equipo campeón, lo hiciste campeón. Você está na melhor equipe do mundo, você é vice-campeão, você fez, né, essa equipe campeã, também ajudou. Eres el secretario de la defensa. O sea, Você é o ministro da defesa, né, foi o apelido que deram para ele quando ele segurou lá o Lewis Hamilton na final em Abu Dhabi 2021 e quando teve o primeiro título do Max. estás en boca no solo de todo México, sino de todo el mundo. Como, a pesar de que ya llevabas mucho tiempo, Aí você estava evocando muito, né, todo o México. ya habías muchos altibajos. ¿Cómo Claro lidias que con la fama en ese momento? ¿Cómo tem evitas muitos altos e baixos, que mas el como que ego você se apodere conviveu com a fama, né, nesse momento? de ti? No, yo ya después de todo lo que había pasado, ¿no? De todos los altibajos, sabía que la Fórmula 1 estás arriba y luego estás abajo, como en la vida, ¿no? Entonces, que todo era momentáneo. Você sabe que a Fórmula 1, né, tem altos e baixos, tal, então é a vida, né? Toda a vida também tem altos e baixos. Teníamos el mejor equipo, desafortunadamente todo se destruyó. Nós tínhamos a melhor equipe, mas desafortunadamente tudo se desvaneceu. El equipo para haber dominado los próximos 10 años el deporte, yo creo. Nós tínhamos equipe para poder, quem sabe, dominar os 10 próximos anos do esporte. Ele está se referindo a quê? Que a equipe Red Bull ela teve lá um corpo técnico muito forte, pessoas muito competentes, e nos últimos 2 anos ela foi se definhando aí, né, com a saída de um projetista, do outro, do engenheiro, de um chefe de mecânicos e do próprio chefe da equipe, e assim ela foi definhando. Y desafortunadamente ya todo terminó, pero uma pena que tudo estaba en el terminou, mejor equipo. mas ele estava na melhor equipe. Un equipo complicado, ¿no? Porque ser compañero de Max. Uma equipe complicada. Ya solo ser compañero de Ser companheiro do Max. Max es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay. Ser companheiro do Max simplesmente por ser o companheiro já é difícil. Agora, ser companheiro do Max na Red Bull é o pior trabalho que existe. En la Fórmula 1, na Fórmula pero muy lejos. Y de longe é o pior trabalho. Y bueno, todo el mundo se olvidó, ¿no? Cuando yo llegué a Red Bull, empecé a tener resultados, todo. Todo mundo esqueceu, né? Chegou na Red Bull e aí todo mundo esqueceu do difícil que é estar com o Max. Y yo era muy consciente de lo que llegaba, ¿no? E ele era muito consciente do que ele estava, né, pegando ali. A Red Bull te ponen a competir contra uno de los mejores pilotos en la historia. Ou seja, ele era consciente que te colocaram na Red Bull, competindo com os melhores pilotos da história, né? ¿Creíste o querías competir o te habían contratado como un piloto número 2? ¿Y qué hace eso en tu cabeza? Você queria competir ou te contrataram realmente como piloto número 2? E como é que foi isso na sua cabeça? Totalmente, yo sabía a lo que llegaba. Este proyecto está hecho. Totalmente, eu sabia o que eu estava enfrentando. Aqui projeto ele estava chegando. Para Max. O projeto foi feito todo para Max. Eu quando me siento a primeira vez com o Christian, me disse, mira... Quando ele sentou pela primeira vez com o Christian,
vamos a correr con 2 coches porque tenemos que correr con 2 coches. O Christian falou, nós só vamos correr com 2 carros porque nós temos que correr com 2 carros. O regulamento obriga, né? Cada equipe ter 2 carros. Mas que, na verdade, a equipe toda é feita para o Max, um carro. Pero este proyecto ha sido creado para Max, ¿no? O Max es projeto foi criado por Max. nuestro talento, es nuestro... Es como si... Max é nosso talento, então, ou seja, aqui ele está dizendo, ó, ele foi avisado logo que foi assinar com a Red Bull que, ó, meu, aqui a equipe é Max Verstappen, você vai ser um segundo piloto. Y Carlos Slim hace un equipo y yo soy su piloto, ¿no? Y contratas a un holandés. Entonces, es lo mismo. Ele está dando o exemplo seguinte, Carlos Slim é um dos homens mais ricos do mundo, é mexicano, dono da Claro, inclusive, que tem no Brasil, e da Telmex, entre outras empresas de telecomunicações, e aí sempre foi patrocinador do Pérez e de vários outros pilotos mexicanos. O Carlos Slim gosta muito de automobilismo. Ele está dando um exemplo assim, é como se Carlos Slim tivesse criado uma equipe, e eu sou o piloto da equipe, né, mexicano, quer dizer, ele seria o primeiro piloto, e como se nessa situação contratassem um holandês. É mais ou menos isso. O holandês ia chegar, não ia ter muita vez, né? Entonces, yo a eso llegaba y era muy consciente. Le dije, no importa, yo en este equipo... Então ele chegava nesse projeto e ele era consciente disso. Para mim, não importa. Voy a desarrollar el coche, voy a apoyar el coche, voy a apoyar al equipo. Eu vou desenvolver o carro, eu vou apoiar a equipe, eu vou apoiar o carro, vou melhorar o carro, né? Vou fazer meu trabalho. Pero cuando empiezas a ganar, ¿no es tentador? Sí, claro. Mas quando você começa a ganhar, não é tentador também assim competir, tá dando, né, jogando linha na fogueira. Tá bom, você veio para ser segundo piloto, mas aí você entrou, começa a ganhar corrida, ué, não fica tentador você também disputar o título e competir de verdade? Especialmente en los inicios de temporada. En el 2022. Claro, assim, é tentador. Principalmente nos inícios de temporada, né? Em 2022, ele tá lembrando? Cuando el coche, por error, porque salió muy pesado. Entonces teníamos un coche muy pesado que tenía la distribución de peso mucho para adelante, ¿no? Entonces era... Tá, ele está dizendo que no início de 2022 o projeto do carro saiu um pouco errado e ele estava acima do peso. Então estava muito pesado o carro e aí o peso estava mais para frente. Era mucho más estable, era siempre lo que yo buscaba. Ah, tá. Então o carro estava muito mais estável, porque estava muito pesado, o carro mais estável, e era o que ele buscava, um carro mais equilibrado, estável. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que desde el simulador... Ele lembrou que desde o simulador, ele era mais rápido que o Max. Ya llegaba los fines de semana ya pensando en ganar la carrera, y todo llegaba en automático, ¿no? E ele já entrava no fim de semana pensando em ganhar a corrida. E tudo é automático, né? Então, assim, ele está dizendo que quando no início do ano o carro era mais neutro, ele andava bem, andava até junto com o Max, ou melhor que o Max, e ele se animava, claro. Como piloto, cuando tú no tienes que estar pensando en cómo manejar, en que el coche que te va a hacer, en automático viene todo, ¿no? Como piloto, quando você não precisa ficar preocupado de como é que você vai corrigir um defeito, né, lidar com os problemas do carro, você entra no carro e tem só que guiar, aí fica mais automático, você tem um desempenho melhor. Y entonces teníamos un coche que era quizá no tan al estilo de Max, y en el 2022 empecé a pelear el campeonato con él. Então, nesse momento, o carro começou mais neutro, não estava totalmente ao estilo do Max, e aí ele começou a brigar pelo campeonato com o Max, no início de 2022. Hasta que llegan las mejoras. Ya cuando llegan las mejoras. Até que chegaram as melhorias, os upgrades. Ya sabe, hay una dirección muy clara en la que se tiene que ir el equipo, y ahí es cuando yo empiezo a tener problemas, ¿no? Porque ya... Tá. Essas atualizações sempre tem uma direção clara, né? É pro estilo do Max, então é tudo feito pro Max, do jeito dele pilotar. El coche ya no sé qué me va a hacer en la curva, ya estoy pensando en... O carro já não segura mais na curva, ele já está pensando no chocar, não bater. Los choques, empiezan los accidentes. No tienes el control al 100%. Não tem o controle a 100%. Y luego, 2023 pasa lo mismo, ¿no? El equipo... Em 2023 aconteceu a mesma coisa. Hace un coche mucho más estable para los dos pilotos, pero... A equipe faz um carro muito mais estável para os dois pilotos. Cuando llegan las mejoras... E quando chegam as melhorias, os upgrades... Empezó a pelear el campeonato con Max, gana él una carrera, yo otra, él una... Aí ele começou a brigar pelo campeonato com o Max, ele ganhou uma corrida, o outro ganhou outra, e aí ficou meio pau a pau, né? Tudo meio equilibrado. Yo otra, o sea, en las 4 carreras
Habíamos As ganado 4 él corridas, 2 y yo 2, ele tinha ganhado 2 e eu tinha ganhado 2. ¿no? Entonces estábamos muy parejos. Então estava muito parejo. Y cuando llegamos ya A gente chegamos já que fue a Barcelona, em de estar Barcelona, peleando a gente un estava segundo por brigando, vuelta ya más 1 bien. segundo por O volta. sea, ya no controlaba yo el coche. Então, assim, as atualizações iam vindo, aí chegou a Barcelona, Max já tinha aberto 1 segundo por volta dele. Por quê? Porque ele já não conseguia mais controlar o carro. Entonces ya empieza toda esta presión, ¿no? Toda esta presión que era muy dura porque Começa toda essa pressão que é muito dura e tal. Agora uma parte. Realmente, o Max tem já, nitidamente, a gente que acompanha aí a Fórmula 1, sabe que ele gosta de um carro muito, com uma dianteira muito presa, ou seja, muito fina. Você vira e ela responde, né? Então ele gosta de comandar muito a dianteira do carro. E pouco importa a traseira. Se para isso a traseira vai escapar, o carro vai escapar de traseira em tudo que é curva, na entrada, na saída, para ele tanto faz, ele lida bem com isso. E dessa forma que ele consegue ser mais rápido do que os outros. E não é todo piloto que se adapta a essa situação, onde você vai entrar numa curva, frear e a traseira escapa. Você vê que vários dos companheiros deles acabaram batendo mesmo, né? Escapando, deixar o carro batendo no muro. Por quê? Porque não dá para lidar, eles não conseguem lidar com essa situação de saídas de traseira, a traseira muito solta. pues, ¿quién es el culpable? El piloto, ¿no? Porque no Realmente estás quem é o concentrado, culpado? porque É o estás piloto. haciendo muchos comerciales o Ah, você está com a cabeça em outro lugar, você está fazendo muitos comerciais, porque estás en você otras está cosas cuando ¿Qué te pensando em reclamaba? outras coisas. Quem que te reclamava isso? el equipo, A el equipe. Que hacías muchos comerciales. Que todo, A equipe reclamava que você fazia muitos comerciais? Ele está perguntando. prácticamente todo. Tudo. Reclamava de tudo. En Red Bull Na Red Bull, todo era un problema. Si era muy tudo rápido, era um era un problema. problema. Se você era muito rápido, Porque, era um problema. claro, Porque, se creaba un ambiente muy tenso en Red Bull si yo era más rápido que claro, você criava um ambiente muito tenso. Se ele fosse mais rápido, ficava um ambiente muito tenso, né? Imagina, o pai do Verstappen, o Helmut Marko, todo mundo aí investiu muito no Max. O Max é o queridinho. E o companheiro é mais rápido? Não pode, né? Então, assim, já criava aquele ambiente tenso na equipe. Palavras dele, hein? Max, era un problema. Si yo era más lento que Max, era un problema. Entonces, Se ele fosse mais lento que Max, também era um problema. todo era un problema. Tudo era um problema. Entonces ya Ser mais rápido ou ser mais lento era um problema. Então, assim, era difícil. Não podia nem ser mais rápido e nem muito mais lento. Você tinha que ser lento, mas colado no Max. Esse é o ideal. también aprendí mucho, ¿no? Que bueno, Aprendi las circunstancias muito. en las que estoy, Nas en vez circunstâncias de que eu quejarme, estou. tengo que hacer lo mejor. Ah, tá. Ele pensou, bom, então do jeito que eu tô aqui, em vez de ficar me queixando, é melhor eu tentar fazer o meu melhor. Lo mejor de esto y sacarle el mayor provecho posible. E tirar o melhor proveito possível, né? Enquanto ele tá lá. Ou seja, ganhar o dinheiro dele, tentar conquistar alguma pole, vitória e tal, e fazer o nome dele ali, com a situação, fazer o melhor com o que ele tem disponível, né? Era o que ele pensava na época. Pero aceptar que desde afuera todo México te reclama, la prensa de Fórmula 1 te critica y tú por dentro sabes que no hay mucho que puedas hacer, y es un año y el segundo año y se empieza a hablar de cancelar tu contrato. Ele tá perguntando, tá, mas e aí? O México inteiro tá reclamando, né? O mundo inteiro tá vendo também e reclama de você. E você por dentro fica naquela dicotomia porque você sabe que não é você, né? Que você também não tem as condições ideais ali dentro. E aí, falando de cancelar o seu contrato, né? ¿Qué hace eso en tu mente? O sea, ¿tuviste temas de salud mental? No. O que acontece na sua cabeça, né, nesse momento? Você teve problemas aí de saúde mental, algum problema de cabeça com toda essa pressão? ¿Quedaste con alguien a que te Sí, apoyara? sí. Tinha alguém que te apoiava? Y bueno, primero en cuanto llegué a Red Bull, ¿no? En las primeras carreras, cuando Quando eu cheguei na Red Bull, nas primeiras no di corridas, resultados, lo que não dei necesitas es un resultados. psicólogo, ¿no? Aí logo falaram para ele, ó, o que você precisa é um psicólogo. Tienes que ir con un psicólogo. Você tem Yo que ir abierto num a todo, psicólogo. claro que sí. Aí eu sou aberto a tudo, claro que sim. Entonces hablo con el psicólogo. Falo Y com o psicólogo. Oye, ¿cómo te llamas? No, pues Sergio Pérez, tal y tal. Como é que você chama? Sérgio Pérez e tal. Tú, tal y tal. ¿De dónde era? Un inglés. De onde ele era? É um inglês. Le digo, oye, hoy no tengo tiempo para una sesión, Aí o psicólogo falou para ele, olha, hoje eu não tenho tempo para uma sessão, pero nos hablamos
busquémosle hora, ¿no? Ah, tá bom, então vamos marcar uma hora e tal. Ah, perfecto. Y un día llego a la fábrica de Red Bull. E aí um dia ele chegou na fábrica, ou seja, a Red Bull indicou para ele, quando ele começou a não ter resultado, falou assim, ó, meu, você tá com algum problema aí, vai para um psicólogo. Ele foi numa boa, tá legal, vamos lá, e ele fez lá sessões, né, com o psicólogo. Aí um dia ele chegou na fábrica Y me dice, oye, hay un recibo para ti. Y de 6,000 libras del psicólogo. e falaram para ele assim, olha, tem um recibo aí para você, né, pagar, eu acho, 6.000 libras de um psicólogo. 6.000 libras, gente, dá mais ou menos 40 mil reais. Le digo, ¿se lo puedes mandar a Helmut, porfa? Él lo va a pagar. Aí ele falou, ah, tá bom, pega esse recibo, pode mandar pro Helmut Marko, que ele vai pagar. Ele que me mandou ir, né, então ele que paga. Fueron 6,000 libras de una llamada de... Entonces me dice Helmut, oye, ¿cómo te fue con...? Perfecto. E aí depois disso, o Helmut Marko chegou nele e falou, disse pra ele assim, e aí, mudou? Como é que foi a sessão e tal? Ya con esta sesión ya tenemos. Y ya, así... Me curó. Así, perfecto. Ya llamada de... Entonces me dice Helmut, oye, ¿cómo te fue con...? Perfecto. Ya con esta sesión ya tenemos. Y ya, así... Me curó. Así... Aí o Pérez respondeu pro Helmut Marko, não, sim, pô, eu com essa sessão de psicólogo já tô bem, tipo, tá curado, né, já tô ótimo. Así duramos 3 años, ¿no? Ya curado con el psicólogo, curado empezaron a llegar los psicólogo. resultados. Bueno, Agora total, vamos começar a chegar os resultados. funcionó la llamada. Funcionou a Y ya luego los últimos años, E já logo depois dos últimos anos, era tanto que decía, bueno, igual y sí necesito ayuda, ¿no? No están llegando los resultados. Le busqué. Ah, tá. Então ele falou que no início foi assim, ele conseguiu a ajuda do psicólogo e deu algum resultado positivo. Aí depois começou a piorar de novo e aí ele sentiu que precisava de ajuda novamente. Por todos lados. Pero yo en el fondo sabía perfectamente que cuando tienes tú un coche que estás pensando en qué va a pasar, qué va a hacer, en qué curva vas a chocar, no puedes ir rápido. Mas ele sabia que quando ele tinha um carro que ele não pode fazer curva direito, não confia, não tem aquela confiança no carro, fica pensando se vai bater, não vai bater, não dá para você ser rápido desse jeito, né? Y aparte tienes a todo tu equipo en contra. E pior, né? Além disso, ele ainda tem toda a equipe dele contra ele. Olha isso. Olha que declaração, hein? Públicamente era muy, muy difícil. Yo creo que solamente alguien tan fuerte mentalmente puede soportar algo así. Ele acha que somente alguém muito forte mentalmente possa suportar algo assim. Ou seja, você está na melhor equipe, está com um carro igual ao do seu companheiro, você tem toda uma pressão interna que ninguém vê da equipe, tem todo o privilégio, né, de atualizações todas para o seu companheiro de equipe, e aí um país inteiro, um México inteiro e muitas partes do mundo olhando para aquilo e falando, puxa, é o piloto, não está guiando bem, tem que trocar o piloto, tem que cancelar o contrato. Então, assim, é uma pressão muito, muito grande, né? E ele sabendo do todo. Y me acuerdo cuando ya estaba en mi despedida con Christian. E aí ele lembra que quando ele já estava se despedindo do Christian Horner, né, quando ele foi demitido. Le digo, oye, Christian, ¿y qué vas a hacer cuando no funcione con Liam? Aí ele chegou no Christian e falou assim, olha aqui, Christian, e aí? O que vai acontecer quando não funcionar com o Liam Lawson? No, pues está Yuki. ¿Y qué vas a hacer cuando no funcione con...? No, se não funcionar com o Liam, eu ponho o Yuki Tsunoda. Tenemos muchos pilotos. No, pues está Yuki. ¿Y qué vas a hacer cuando no funcione con...? Aí o Pérez ainda perguntou, tá, e depois do Yuki, né? O que você vai fazer quando não funcionar com o Yuki também? No, tenemos muchos pilotos. Nós temos muitos pilotos, los disse vas a o usar a Horner. todos. Nós podemos usar todos, né? O sea, ya los para todos. Cuando no funciona con... No, tenemos muchos pilotos. Le digo, pues los vas a usar a todos. Me dice, sí, ya sé. Assim, o Horner falou, nós temos muitos pilotos. Aí o Pérez respondeu, tá, mas você vai usar todos. Aí o Christian respondeu, eu sei. O sea, ya lo sabíamos, pero también fue... Mas é claro que isso também muito em função do grande talento excepcional que é o Max Verstappen. Então, assim, ele fala isso até com uma certa tranquilidade, né? Ele já acomodou essa situação na cabeça dele, porque ele sabe que ele está do lado, talvez,
do melhor piloto de todos os tempos. Ainda não, claro que não, mas é o melhor da atualidade, é um dos melhores de todos os tempos, então assim, é muito difícil. Você vai usar todos os pilotos e não tem jeito, né? Não vai ter jeito. Tanta presión que pasó en ese año. Cristian tuvo unos problemas, entonces como que también fue un poco que yo de distracción, yo era mucho la distracción, nadie hablaba de nada más que de mí. Falou que o Christian também teve muitos problemas aí, né, nesse último ano, então assim, ficou meio dividida a atenção, porque antes todo mundo só falava dele, né, do desempenho ruim. De mi performance, de lo mal que lo estaba haciendo. Da performance do ¿Alguna vez te Pérez, hicieron o mal, creer? o jeito, o mal, né, que estava sendo a performance dele. ¿Creerte la historia de que no podías? Sí, sí, mucho. Más que de mí, de mi performance, de lo mal que lo estaba haciendo. ¿Alguna vez te hicieron creerte la historia de que no podías? Alguma vez te fizeram crer a história de que você realmente não podia, você já não era capaz? É isso de estar ali? Sí, sí, muchas veces. Sim, Pero yo muitas siempre vezes, olha que coisa, hein? Então assim, ele não tinha o apoio psicológico da própria equipe, né? Ele sentia isso, que muitas vezes faziam ele mesmo não confiar nele mesmo. Então assim, olha que situação. Além de tudo isso que ele contou, ainda fazia com que o psicológico dele ficasse mais rebaixado, porque nem ele tentavam fazer com que nem ele acreditasse nele. sabía que no era yo. Mas ele sabia que não, o problema não era ele. Nunca dudaste. Nunca, nunca. Você nunca duvidou? Não, nunca duvidei. Porque me acuerdo en una carrera, en Spa estaban por cancelarme el contrato, ¿no? Ele lembra de uma corrida que em Spa-Francorchamps estavam para cancelar o contrato dele. Que es a mitad de año. No me lo cancelaron. Regresamos E aí chegou a metade do ano e não cancelaram. a Zandvoort. Yo ya me quejaba de mucho Chegou na Holanda, né, em Zandvoort, ele se queixava muito del coche. do Regresamos a Zandvoort y Max Voltaram para Zandvoort e Max... se empieza a quejar de las mismas cosas que yo, ¿no? O sea, o Max começa também a se queixar das mesmas coisas que ele do carro. Max es el piloto que más puede aguantar que el coche de atrás no lo siente, ¿no? Tiene una forma de manejar que él no siente la parte de atrás. Entonces, cuando Max se queja de eso, es que... Max é o piloto que mais consegue dirigir, guiar, sem sentir a parte traseira. Ou seja, se a traseira estiver solta demais, escapando, saindo de traseira o carro para todo lado, abanando a traseira, como a gente fala, Max é o piloto que mais consegue lidar com isso. Atrás. Entonces, cuando Max se queja de eso, es que está muy pésimo. Então, quando o Max mesmo se queixa exatamente disso, é porque está inguiável, ou seja, está muito péssimo. E foi o caso lá, Max reclamou. Y en Italia, dice Max, yo ya no puedo manejar este coche. Aí na Itália, Max falou, putz, eu não consigo guiar esse carro. Entonces yo dije, puf, por fin nos van a escuchar. Aí ele pensou, né, o Pérez pensou, nossa, finalmente vão me escutar, né? A la carrera siguiente, el equipo modifica el piso, me ponen el piso nuevo, ya con... E aí na corrida seguinte, a equipe muda o assoalho do carro, coloca um assoalho novo para ele. Las modificaciones com as modificações que o Max... Que pidió Max, me lo ponen a mí. Colocam esse Soy assoalho un novo segundo más rápido que... só para ele, né, para testar, né, porque é um assoalho novo, então ele é o bucha de canhão, né, ele que testa. Aí botaram ele com esse assoalho novo e ele foi um segundo mais rápido. Isso. Modificaciones que pidió Max, me lo ponen a mí. Soy un segundo más rápido que todos en las prácticas. E ele fica um segundo mais rápido que todo mundo nos treinos livres. Cuando me ponen ese piso en Baku. Y... Quando colocam esse novo assoalho em Baku, no Azerbaijão. Iba muy bien. Aí Todo iba muy bien. Tudo ia muito Calificó... bem. Qualifica... Bueno, peleé la carrera, ¿no? Iba a ganar esa carrera. Bem. Y fue cuando choco con... E ele briga bem na corrida, né? Ele falou, eu ia ganhar essa corrida. E aí quando houve uma batida com... Calificó... Bueno, peleé la carrera, ¿no? Iba a ganar esa carrera. Y fue cuando choco con Sainz, destrozó el coche. Ah, tá. Ele teve um acidente com o Sainz, aí o Sainz bateu nele e aí destroçou o carro. Última vuelta. E não volvi a tocar esse piso. E aí ele nunca mais voltou a tocar nesse assoalho novo. Não deram mais o assoalho novo para ele, esse assoalho. Porque já não chegava, já quedavam muito poucas carreiras. Já não ia fazer outro assoalho, né?
faltavam muito poucas corridas para acabar o ano. Y había uno. Y ya no, siguieron las mejoras, pero yo ya Aí o entrevistador perguntou, e só tinha um, né? Ele, não, é porque seguiram as melhorias, né? As melhorias foram atualizando mais ainda esse assoalho, os upgrades em cima dele. como ya todo era para Max, entonces yo E aí, como tudo era pro Max, a partir de ahí yo ya iba 2, 3 carreras, 4 carreras, 5 carreras atrás, y ya nunca volví a tener ese coche. tá, ele dá a entender o seguinte, que tinha esse assoalho muito bom e tal, que acabou quebrando com a batida que o Sainz deu nele, e aí esse ele não teve mais, mas aí foi pro Max na corrida seguinte. Aí na outra corrida já tem um mais atualizado, outro mais atualizado. Iam atualizando toda a corrida, mas pro Max. E quando é assim, normalmente assim, ele está dizendo, eu ficava sempre com um assoalho de 4, às vezes 5 corridas atrasados em relação à atualização do Max. Por quê? Porque como o Max é o primeiro piloto, digamos que tenha aí os primeiros 3 assoalhos. O mais novo fica para o Max testar e se ele quiser ele corre. O outro fica como reserva, porque pode ser que esse novo não funcione e ele volte para o anterior. E assim por diante. Então ele fica ainda com a opção de escolher entre os 3 ou 4 últimos assoalhos qual que ele se adequou melhor ou para aquela pista e tal. Então ficam os melhores, os mais novos assoalhos que funcionaram para o Max e o Pérez fica com o que sobrou, né? Até porque com o teto orçamentário não dá mais para uma equipe pegar e fazer, vamos produzir aí 3 assoalhos de cada do modelo novo. Não dá mais. Eles fazem 1, fazem 2, e aí quando quebra um é um problema. Então é isso, não dá para... Às vezes fazem até 2, só que aí fica o primeiro para o Max usar, o segundo reserva para o Max. Então é complicado. Nessa situação você está sempre desatualizado, com uma desvantagem em relação ao Max. O Max já é muito bom, ele ainda consegue guiar muito com esse carro saindo de traseira, e além disso, ele tem uma vantagem de upgrades, é o que o Pérez está dizendo aqui. ¿Qué hubiera pasado? Quién sabe. Y también yo creo que por algo pasan las cosas. Pero bueno. Então ele nunca vai saber o que aconteceria se ele tivesse o mesmo assoalho o tempo todo, mais moderno, né, do que o Max. Então, assim, infelizmente. Mas ele dá a entender assim, tá bom, ele está conformado, né? O Deus sabe o que faz, ou como talvez tenha sido o melhor. Vamos ver aqui. ¿Qué hubiera pasado? Quién sabe. Y también yo creo que o que podia, né, ter passado, mas por algo pasan las cosas. Talvez por algum motivo que acontece essas coisas, tem algum motivo maior, né? Pero bueno, cuando pasó lo de Red Bull, obviamente me sentía triste, pero sabía en el fondo que era... Tá. Ele tá dizendo que, tá bom, quando ele foi demitido da Red Bull, né, quando passou a Red Bull, ele ficou triste, claro, mas no fundo ele sabia que talvez... Vamos ver. Obviamente me sentía triste, pero sabía en el fondo que era lo mejor que me había pasado. Tá. No fundo ele sabia que ele ter saído da Red Bull foi o melhor que podia ter acontecido para ele, porque realmente ficar nesse... Ele já ganhou dinheiro, já fez a fama dele, já conquistou mais resultados, né, com um carro mais competitivo. E ali, se ele ficasse mais tempo, não sei, talvez não fosse o melhor para ele, melhor. Estaba muy en paz conmigo mismo porque estava muito em paz consigo. Todo, le di todo al equipo. Ele se deu totalmente para a equipe, ele deu tudo que ele tinha para a equipe. E Red Bull me dio todo a mim. A Red Bull deu tudo que podia para ele. Estamos, tanto eles... Na verdade, isso ele fala politicamente correto, né? Porque não é verdade. Ele, inclusive, deu detalhes aqui que a Red Bull não fez tudo por ele, né? Tinha uma prioridade, como sempre teve, para o Max. Estão muito agradecidos que fui parte de seu equipo, como eu haver sido parte. Então a Red Bull está muito agradecida por ele ter feito parte da equipe, como ele também está agradecido, né? De Red Bull, tenho uma relação incrível com todos. Ele tem uma relação incrível com todos, né, na Red Bull. De Red Bull, tenho uma relação incrível com todos. Com Shalem, o dono da Red Bull, hablo uma vez por semana. Com Shalem, o dono tailandês da Red Bull, ele tem uma relação incrível. Ele fala com ele toda semana por telefone. Eu creo que así es la vida y hay que, al final todo es resultados, pero siempre hay que ser agradecidos y estoy muy agradecido con Red Bull porque... Sempre tem que ser muito agradecido, eu sou muito agradecido para a Red Bull. Me cambió la vida. Porque ¿Hay algo que aprenderle a Max, bueno y malo? Sí, porque me cambiou a vida. É verdade. Aqui, ele estava praticamente um piloto demitido, né, na época
a Racing Point, que era a antiga Force India que o Stroll tinha comprado, e aí ele não tinha mais vaga para o ano seguinte, era demitido, e de repente ele ganhou uma corrida na Racing Point, e foi aquele, né, acaso do acaso, mas também muito desempenho dele, e aí saltou os olhos da Red Bull e contrataram ele para 2021, ser companheiro do Max. Então, realmente, esse período na Red Bull aí, 21, 22, 23, 24, 25, aliás, 21, 22, 23 e 24, mudou a vida dele, realmente, ele está dizendo, mudou a vida dele, porque muito dinheiro ele ganhou nesse período. Porque não é só o salário de uma equipe grande. A equipe grande também tem bônus por pontuação. E nada, ele foi vice-campeão do mundo. Então, marcou muitos e muitos pontos para a Red Bull. ¿Hay algo que aprenderle a Max? Bueno y malo. Sí, mucho. Ele tem algo que ele aprendeu com o Max? Aí ele falou, não, sim, muito, muito. Legal, né? A humildade dele de entender que ele estava, né, do lado de um dos melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Max es un piloto súper fuerte mentalmente, tiene una confianza muy grande en él. Max é um piloto muito forte mentalmente. Ele tem uma confiança muito grande nele mesmo. Tiene un talento impresionante. Está enfocado en el deporte, en las carreras, en ser el mejor piloto. Tem um talento impressionante, está muito focado nas corridas, em sempre ser o melhor piloto. Y es una fuerza muy grande para el equipo. Empuja es un gran líder. Ele é uma força muito grande para a equipe. Ele é um grande líder, né? En el equipo. Y creo que lo malo también es su carácter. E ele acha que a parte ruim, parte má, é o seu caráter. Oh, isso também é muito polêmico, hein? Uau! O que ele fala do caráter do Max? Mas, enquanto isso, ó, se você, como eu, adora miniaturas de Fórmula 1, olha só que linda a miniatura de Fórmula 1, eu vou deixar aqui um link para você também colecionar, como eu, miniaturas da Fórmula 1. Cuando las cosas se le voltean, le cuesta mucho lidiar con ello. Então, que o mal do Max é o caráter. Então, quando as coisas não correm tão bem para o Max, é muito difícil de lidar com ele. Bueno, como lo que pasó en Barcelona. Ah, tá. Como, por exemplo, o que passou em Barcelona. Essa entrevista de agora, então, está se referindo agora a 2025, que em Barcelona, né, ele foi obrigado a devolver a posição para o George Russell, e aí ele acabou, né, batendo no Russell de propósito, ou seja, perdeu a cabeça. Está dando esse exemplo. Se bloquea. Ah, tá tomando um chimarrão, hein? Olha aí, que legal. Canudo de metal. Tiene esa parte que, bueno, yo creo que si no la tuviera no sería Max también. Então tem essa parte ruim, né? Mas também se não tivesse isso, não seria Max. Polêmico. La gente se quejaba, y yo hablando desde un aficionado, se quejaba de que si no te había dejado pasar, que si no te recompensaba lo que habías hecho por él. Yo decía, a ver, se tiene que tener esa actitud de quererlas ganar todas para ser campeón del mundo. No, algo pasa con Max. Max es una excelente persona, pero algo pasa con él cuando está arriba del coche, se transforma. Ele perguntou a respeito de que todo mundo reclamou, né? Puxa, Max não deixou você passar e depois de tudo que você fez por ele e tal. Tá se referindo a 2022, né? Quando acho que ele poderia ter sido vice-campeão e não foi. Na corrida no Brasil, onde Max, acho que Max estava em quarto, acho que o Pérez em quinto, o Pérez precisava da posição do quarto. Bastava o Max tirar o pé e deixar o Pérez passar para o Pérez ser vice-campeão do mundo. E aí Max não fez isso. Está se referindo a isso, provavelmente. Que, poxa, né? Ele não teve consideração, né? Pô, você fez tanto por ele, né? E Max não fez isso. Vamos ver o que ele responde. Pasa con Max. Max es una excelente persona. Yo decía, a ver, se tiene que tener esa actitud de quererlas ganar todas para ser campeón. Então, assim, você tem que ter essa atitude de querer ganhar tudo para ser campeão? Tem que ser assim, ruinzão desse jeito, malzão, né? Campeón del mundo. No, algo pasa con Max. Max es una excelente persona. Algo acontece com o Max, porque, assim, Max, na verdade, é uma excelente pessoa. Pero algo pasa con él cuando está arriba del coche, se transforma. Mas algo passa com ele quando ele está em cima do carro. Ele se transforma, quando está dentro do carro. Aí o pessoal brinca, né, no kart e fala assim, nossa,
o piloto é excelente pessoa, tal, mas nossa, abaixa a viseira, desliga o cérebro, praticamente. Você baixou a viseira, desliga o cérebro. A pessoa se transforma, né? Vira outra pessoa. É mais ou menos o que ele está dizendo sobre Max. Se transforma, es otra persona. Y yo creo que traía algo en él aí trazia algo nele que nunca lo sacó, que ele porque nunca lo hablamos. tirou. Todos los problemas que hubo en ese año. Ah, tá. Desse episódio que ele não tirou o pé, né? Não cedeu a posição para ele ser vice-campeão. Ele falou assim: eu não sei, eu acho que ele ainda levava algo do ano, remoía algo que aconteceu no ano e que para ele não tinha mais, né? Lo hablamos, Nós falamos, lo platicamos y pensamos que ya había quedado atrás, ¿no? Todo el equipo pensó. Entonces assim, todos os resquícios que aconteceram durante o ano, conversaram, discutiram, tudo mais, e achou que tinha ficado tudo para trás. Aí, para surpresa dele, né, o Max não cedeu a posição. Nos quedamos sorprendidos de que lo sacó en ese momento. Dices que lo más difícil del trabajo. Aí todo mundo, né, ele e a equipe ficaram surpreendidos como que Max tirou isso no último momento para dizer, não vou deixar passar coisa nenhuma, tá, por causa daquilo que aconteceu em Mônaco. Tá bom. El trabajo de un piloto Fórmula 1 es manejar la prensa. ¿Cómo se maneja la prensa? ¿Cómo, no sé, si se lidia, si se le da por su lado o si se bloquea por completo? Porque La Fórmula 1 tienes que jugar. La Fórmula 1 es una prensa que tiene mucha agenda. Es una... Pois é. Então é isso que ele fala do Max. Depois aqui ele deve já estar entrando em outro assunto. E aí vai ficar para um próximo vídeo. Mas onde que eu gostaria de ressaltar aqui sobre Max, né? Poxa vida. Max é um dos maiores talentos de todos os tempos. Isso aí é inegável, tá? É inegável. Ele tem aí um dos melhores números, né, e taxas também de vitórias, de pole positions da história. É inegável, todos os companheiros dele de equipe, nenhum, né, todos são unânimes em dizer que ele é realmente um dos melhores de todos os tempos na Fórmula 1, o que é verdade. Então, interessante saber que o Pérez ele tem bastante clara, né, essa consciência de que ele esteve ao lado de um dos melhores do mundo. Isso foi bem nítido nesta entrevista aqui que ele deu ao podcast. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, ó, não deixe aqui de acessar o podcast completo. Assista o podcast completo aqui no canal Osso Trava do México. E aí você vai ter acesso aí a tudo mais que o Pérez falou. Você que gosta, né, fã do Pérez, ele contou aí também sobre seu início de carreira, as dificuldades e tudo mais, e como que ele lida com toda essa polêmica. E também ele fala um pouco sobre a volta dele em 2026 para a Cadillac na Fórmula 1. Ele vai ser piloto titular ao lado de Valtteri Bottas na equipe Cadillac F1, ok? Então é isso. Quero agradecer você por ter ficado aqui até o momento e convido também você para assinar o nosso canal. Assine aqui, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo. Aqui do lado, ó, nesse QR Code, temos também o nosso patrocinador, que é o Kartflix. Se você gosta de correr de kart e quer ter acesso a cursos online de pilotagem de kart, ó, entre aqui no site kartflix.com.br e você vai ter uma grande surpresa, uma assinatura de R$ 29,90 por mês. Você vai ter acesso a muito conteúdo aí de qualidade para melhorar a sua performance nas pistas, ok? Então, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.